Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciane e agora vamos tratar um pouco sobre química do petróleo. Vocês devem ter ouvido falar que o petróleo é uma das principais energias, das fontes de energia existentes no nosso planeta. E o petróleo, ele tem toda uma química especial, toda uma área da engenharia e da indústria química que trabalha relacionada aos derivados, aos produtos, à exploração, enfim, a toda uma gama, uma cadeia de produção que se chama a indústria petroquímica, certo? Então vamos começar essa aula falando os seguintes temas. Primeiro a gente vai falar sobre a origem do petróleo. Desde a sua descoberta, em meados de 1859, na Pensilvânia, o petróleo tornou-se uma fonte de energia indispensável às civilizações e mudou totalmente o curso da história. Então, essa afirmação eu achei muito interessante colocar nessa aula, porque se você for observar bem, tudo o que nos rodeia é feito de petróleo. Tudo o que nós usamos, desde as fontes de energia, o gás de cozinha, o combustível do nosso carro, tudo é derivado do petróleo. Assim como plástico, fibras sintéticas, tudo é derivado de petróleo. Então imagine a nossa vida sem o petróleo. Ia ser muito difícil, certo? Assim como também devemos pensar que o petróleo é uma fonte que vai se esgotar, um dia ele vai acabar. E temos que pensar em energias renováveis para substituir o petróleo. Mas isso é uma conversa para outra aula, para outra ocasião, certo? Por enquanto, vamos tratar então da química do petróleo. Vamos lá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a origem do petróleo, como que ele foi descoberto. Etimologicamente, o petróleo significa óleo de pedra. Ela é uma palavra que vem do latim, que significa petra, né? Oleum. Petrus significa pedra, oleum significa óleo. Então, é óleo extraído de pedra. Ele é gerado a partir da decomposição bacteriológica da matéria orgânica ao longo de milhares e milhares de anos, sob efeito de pressão, alta temperatura e ação microbiológica de micro-organismos que atuaram sobre fósseis, cascas, conchas, resina, que sofreram a ação de bactérias, calor, pressão e muitas outras coisas. Então, o petróleo que nós utilizamos hoje deve ter sido fóssil aí de algum dinossauro de uma área, de uma idade pré-histórica, certo? Como que ele pode ser encontrado? O petróleo ele pode surgir em muitos lugares da crosta terrestre, em grandes quantidades, o que são chamadas de jazidas. Ele pode vir a florar por processos espontâneos, mas isso requer muita pressão do interior da Terra até o exterior, para que se formem, então, as deposições, as lagoas, as aflorações de petróleo. Só que, normalmente, essas aflorações, elas acontecem em regiões muito remotas. E o que ocorre, muitas vezes, é que, com o passar do tempo, as frações mais leves vão evaporando, mediante o calor, pressão, temperatura atmosférica, e vai sobrando só as frações mais pesadas, como o asfalto. Então, muitos lugares onde existem aflorações naturais de petróleo, existem, na verdade, aflorações de asfalto, ou lagos de asfalto. Normalmente, o petróleo, ele é formado, né, ele é encontrado em rochas, como nós podemos citar nas rochas, nas jazidas terrestres,
em alguns minérios, como é o caso do xisto betuminoso, ou também no fundo do mar, que nós temos aí o petróleo do pós-sal e o petróleo do pré-sal. Muitas explorações de petróleo começaram a ser realizadas em alto mar, em profundidades, em águas não muito profundas, em lâminas de água de 300 metros, 100 metros. Hoje em dia nós temos pesquisas e explorações em águas ultra profundas, que chegam até 3.000 metros de profundidade, ou 3.000 metros de lâmina d'água. Certo? Também ele pode ser encontrado em locais chamados de armadilhas geológicas ou trapas estratigráficas. Normalmente o petróleo é gerado no interior da terra, no interior do manto, né? E ele é gerado pelo que a gente chama de rocha geradora. Lá onde existiu grande quantidade de decomposição, de atividade, né? Atividade microbiológica, deposição de matéria orgânica, pressão, temperatura, existe então o que chamamos de rocha geradora. Essa rocha, ela vai gerando o petróleo em si, ela vai formando o depósito de petróleo e esse petróleo, ele vai migrando por meio das cavidades e túneis no interior da própria terra, no interior das rochas, e ele vai ser armazenado em algum lugar, porque vai chegar um lugar que ele não vai conseguir, não vai ter cavidade para ele escapar. E esse lugar onde ele fica armazenado é o que chamamos então de armadilhas geológicas ou trapas estratigráficas. As rochas geradoras, elas são os locais onde o petróleo migra, né, até que fique armazenado nas trapas estratigráficas. Nessa figura, nós temos aqui a formação de uma rocha geradora. Aqui, então, estão os depósitos de matéria orgânica que vão se formando ao longo de milhares de anos. Então, ele vai se formando ali, vai sofrendo a ação, né, do tempo, a ação microbiológica, a ação da pressão, a pressão no interior da terra, enfim, e vai formando então uma rocha geradora. Essa rocha geradora vai fazer então com que o petróleo migre para uma rocha reservatório. Certo? Essa rocha reservatório, ela possui uma camada, né? Essa camada é o reservatório, que é onde contém o petróleo, que também tem água, é misturada, né? Tem uma região ali que é composta por água, certo? Temos o reservatório, que ele é basicamente composto por água. Desculpem, temos o depósito de óleo, porque o óleo ele é mais leve do que a água, ele é menos denso que a água. Consideramos que a água tem a densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. O petróleo ele tem uma densidade menor, então ele vai ficar sobre a água. E em cima dessa camada de óleo é formado então um bolsão de gás. Esse gás é o que vai formar, que vai proteger, então, essa parte aqui do óleo, entre o óleo e a cobertura do manto terrestre, certo? Muitas vezes, esse gás, ele está misturado com o petróleo ou ele está separado do petróleo. Esse gás é o que chamamos de gás natural, que nós vamos ver logo adiante na nossa disciplina, no conteúdo dessas aulas. Nós vamos ver como que se forma esse gás natural e como que ele é explorado, certo? Então essas rochas, elas são chamadas de rochas anticlinais e daí então elas formam, né, esses depósitos, esses reservatórios que contêm a rocha geradora, o reservatório e também as armadilhas, né, onde o óleo fica armazenado. E aqui então sobre o manto terrestre, sobre a crosta terrestre, né, nós temos então os sistemas de exploração em terra, certo? Se isso aqui fosse o mar, fosse água, então nós teríamos exploração
offshore, ou exploração em alto mar. Como nós temos aqui a figura que mostra a exploração em terra, nós temos um tipo de exploração chamado de onshore, certo? As rochas geradoras, elas podem ser do tipo primária, que ficam dentro da rocha geradora, ou secundária, que ficam dentro do reservatório, como é o caso desse desenho que nós encontramos aqui, certo? Nesse caso, essa rocha geradora é uma rocha secundária, porque ela está dentro do reservatório, tá bom? A composição química do petróleo, ela é a seguinte: normalmente o petróleo é composto por hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Lembra lá da química orgânica, que nós estudamos as substâncias orgânicas derivadas do carbono? Primeiramente, estudamos as cadeias que só possuem carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos. Hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono. Então, grande parte do petróleo é composto por hidrocarbonetos, sendo que 83 a 87% da composição desses hidrocarbonetos é feita de carbono, de átomos de carbono. 11 a 15% é feita de hidrogênio. Ela é composta por átomos de hidrogênio na fração de 11 a 15%. 5% dessa fração é devido à presença de heteroátomos, como quando a gente fala em heteroátomos, é nitrogênio, tá? Enxofre, ele pode ser até 6%, pode ter até 6% de enxofre na composição do petróleo, e 3,5% é de oxigênio. Também podem existir alguns organometálicos. O que são organometálicos? São elementos químicos, normalmente elementos de transição externa, como alguns metais, como por exemplo o níquel, o vanádio, o ferro, que estão presentes ali na composição do petróleo. Mas essa composição de organometálicos, ela é muito pequena em relação aos átomos de carbono e hidrogênio que formam os hidrocarbonetos. O estado físico das moléculas de petróleo é a mesma que estudamos na química orgânica. Como nós sabemos que a maior parte do petróleo é composta por hidrocarbonetos, ou basicamente todo o petróleo é constituído por hidrocarbonetos em grande parte, as moléculas que possuem de 1 a 3 carbonos são gases, certo? Como é o caso do metano, etano e propano, que são elementos químicos, são moléculas com 1, 2 e 3 carbonos. De 4 a 8 carbonos, os hidrocarbonetos já são líquidos, como é o caso do butano, pentano, hexano, heptano e octano. A gasolina, por exemplo, é uma molécula com 8 átomos de carbono e ela é um líquido, certo? Acima de 8 carbonos, o hidrocarboneto já pode ser considerado estado sólido. Então, acima de 8 carbonos, eles já são considerados parafínicos. Nós já vamos estudar sobre os parafínicos. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos presentes na estrutura do petróleo? O petróleo é composto basicamente por hidrocarbonetos, que são moléculas formadas por carbono e hidrogênio. Dentre esses hidrocarbonetos, existem alguns tipos específicos de hidrocarbonetos, que são os parafínicos, os olefínicos, os naftênicos e os aromáticos. Nós vamos começar a falar então sobre os parafínicos. Parafínicos significa hidrocarbonetos parafinas, tá? Hidrocarbonetos saturados, ou seja, de cadeia linear com simples ligações e que possuem fórmula geral CnH2n mais 2, onde esse Nzinho aqui é o número de carbonos, tá? E esse 2n mais 2 significa o número de hidrogênios. É só você jogar ali na fórmula, por exemplo, o CH4, né? CH4. Parafínicos, vamos pegar uma molécula maior.
C6, por exemplo. Quantos átomos de carbono, de hidrogênio nós temos que ter, tá? C6, então nós temos que ter, por exemplo, 6 átomos de carbono, C6, H, 2 vezes o átomo, o número de carbonos, mais 2. O que vai resultar, então, em C6, H. 2 vezes 6 é quanto? 12. Mais 2 é igual a 14. C6H14. Então, essa é a fórmula do hexano, certo? Então, ele é um parafínico? Sim, ele é um parafínico. Ah, olha aqui a estrutura dele. Ele é um parafínico. Vamos contar quantos átomos de carbono temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha só como deu certo, tá vendo? Então, para os parafínicos, estimar a fórmula molecular deles é muito fácil. E eles compreendem a maior parte das frações de petróleo, das quais fazem parte, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel e os óleos lubrificantes. Quando a gente fala em parafínicos, normalmente são substâncias que possuem cadeia linear e cadeia longa. Para significa pouca ou nenhuma. Fínico significa afinidade. Ou seja, eles não reagem muito, eles não são chegados muito a reações químicas. Muitas parafinas a gente conhece, como por exemplo é o caso da vela, da cera, né? Então muitas vezes a cera da vela, né? O material que é constituído a vela que a gente usa para acender quando acaba a energia elétrica, ela é feita de parafina. Esse é um belo exemplo, mas são parafínicos com grande quantidade de carbono, 6 a 12 carbonos, certo? Os isoparafínicos. Iso significa isometria, né? Simetria. Então, isoparafínicos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada e ramificada. O que significa isso? São hidrocarbonetos de cadeia aberta. Você observe nessa figura aqui que nós temos todas as extremidades da cadeia, elas estão livres, tá? Vamos dar esse exemplo aqui do 2,3-dimetilbutano, certo? Então, todas as extremidades estão livres. Ela é uma cadeia aberta, só que a cadeia principal, ela está aqui, ó, tá? Deixa eu tirar a minha foto daqui, vou colocar aqui embaixo, certo? Então, aqui, ó, a cadeia principal dela, você pode pegar essa aqui ou pode pegar essa aqui de baixo. Então, nós vamos numerar 1, 2, 3, 4. Então, nós temos o 2,3-dimetilbutano. Só que se você dividir a molécula aqui no meio, você vai ter duas partes iguais. Por isso, então, que nós damos esse prefixo aqui, isoparafínicos. Ele é uma parafina, sim, porque ele tem 6 átomos de carbono, só que ele tem uma cadeia que pode ser dividida ao meio, vai ter duas partes iguais. Eles são obtidos a partir da quebra catalítica das cadeias maiores, por meio de reações de alquilação e isomerização, cujas frações apresentam alto índice de octanagem, como é o caso da molécula da gasolina, por exemplo, ok? Bom, e os olefínicos? Olefínico significa cadeia com dupla ligação. Presta atenção. Eles são formados basicamente por hidrocarbonetos insaturados, ou seja, possuem dupla ligação e de cadeia aberta, tá? A fórmula geral é essa aqui, CnH2n, e eles, como eles têm ligações duplas, ó, observa essa estrutura aqui, ó. Temos uma ligação dupla aqui, ó, na extremidade da cadeia. Devido à incidência de ligações duplas, essas moléculas elas são menos estáveis e mais reativas do que as isoparafinas e as parafinas. Por quê? Quando você vai fazer a quebra de uma molécula dessa, essa ligação aqui dupla, ela é mais fraquinha do que a ligação simples.
tá? Ela possui uma energia menor do que essa aqui. Então, por isso que quando é para fazer, por exemplo, uma polimerização, no caso do polietileno, por exemplo, você tem moléculas de etileno ou eteno. Então, o que, que vai acontecer? Você vai formar um polímero chamado polietileno. Ele vai quebrar justamente na dupla ligação e vai fazer, então, a ligação em série ali de várias cadeias de etileno, que são chamadas de monômeros, para formar um polímero. Então, quando quando existe uma ligação dupla, é fato que se houver uma ligação de polimerização, ela vai dar preferência para a ligação dupla. Bom, já falei que eles são menos reativos que as parafinas e isoparafinas e apresentam propriedades antidetonantes melhor do que as parafinas e inferiores aos aromáticos. Nós já vamos ver o que são hidrocarbonetos aromáticos, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos dois exemplos. Eu não falei dos exemplos. Aqui nós temos dois exemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos o hexeno 1, tá? O hexeno 1-eno, tá? Que é o nome oficial da IUPAC. E aqui nós temos o deceno, que são 10 carbonos. Os naftênicos, hidrocarbonetos, os componentes naftênicos, hidrocarbonetos naftênicos. Quando a gente fala em naftênicos, a gente lembra um pouco de naftalina, né? Só que a naftalina ela é derivada de um hidrocarboneto aromático, que é o naftaleno. Os naftênicos, eles são quase aromáticos, eles são compostos cíclicos, tá? De cadeia fechada, com ligações simples, eles são cicloalcanos. Pode ser com 6 carbonos, com 4 carbonos, com 5 carbonos, tá? E também podem possuir aí alguns radicais, como é o caso desse aqui, do ciclo metil-ciclohexano. Metil por causa desse radical metila e o ciclohexano porque nós temos uma estrutura cíclica com 6 átomos de carbono e simples ligações. Então, é metilciclohexano. Tá? A segunda, os naftênicos, ela é o segundo componente em maior quantidade, mais abundante no petróleo. E eles estão presentes na grande maioria dos óleos crus. O que é um óleo cru? Veja bem, aí começam a aparecer alguns jargões, algumas terminologias assim que são bem características da indústria do petróleo. Por exemplo, o petróleo, quando ele é extraído, tá? Antes de ser extraído, ele está lá na jazida, lá, ele é um óleo cru, tá? O óleo cru, ou simplesmente óleo, ele é o petróleo antes de ser processado. Depois que ele é processado, aí ele se transforma em derivados. Então, a gente não vai falar, o petróleo. O petróleo é uma nomenclatura genérica. Então, para o petróleo, antes de ser processado, a gente chama ele de óleo cru, tá? Ou óleo. Eles são encontrados nos gasóleos e nos óleos lubrificantes. Ó, gasóleo, ele já é após o processamento, tá? E um óleo lubrificante também é um derivado que é obtido após o processamento primário ou o processamento lá na torre de fracionamento do petróleo, tá? E nos produtos residuais de todos os tipos de petróleo, né? De todos os tipos de derivados do petróleo. Então, os naftênicos, mais adiante nós vamos falar sobre ácidos naftênicos, que são ácidos carboxílicos que são derivados de moléculas naftênicas, ou seja, que possui um ciclo, né? Uma estrutura cíclica ligada a um radical ou simplesmente ali sozinha, um ciclo, certo? Um ciclano, né? Como a gente fala. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos é uma longa história, né? Porque a gente começa a falar deles, a gente lembra logo de quem? Do benzeno. O benzeno é o representante de todos os hidrocarbonetos aromáticos e eles possuem esse nome, olha uma curiosidade. Eles possuem o nome de aromáticos porque quando descobriram, né, no caso o benzeno, eles deram, tipo assim, o que mais chamou atenção foi o odor, o forte odor que essa substância exalava.
Então, por isso que eles receberam o nome de aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles apresentam simples e duplas ligações alternadas devidos a pares de elétrons deslocalizados. Olha só, mais coisa aí para sua listinha. Por exemplo, nós temos aqui o benzeno, tá? Nós temos uma estrutura aqui chamada benzeno ou 1,3,5 ciclohexatrieno ou 2,4,6 ciclohexatrieno. Por que que eu falo isso? Porque essas duplas ligações, tá vendo que essas linhas pontilhadas aqui, essas linhas pontilhadas, elas são as ligações, né, são os pares de elétrons desemparelhados ou deslocalizados, ou seja, eles mudam de ligação, eles mudam de localização muito rapidamente. Tanto que se você for observar lá no microscópio, no ultramicroscópio, essa molécula aqui, você só vai ver esse anel aromático aqui sendo formado, ele formou e ficou ali. Então, já é possível observar o benzeno, tá? A molécula do benzeno em ultramicroscópios, para quem não sabe. Eles estão presentes na maioria dos óleos e em grande quantidade nos óleos crus. Então, o óleo cru, que ele é recém-extraído lá, né, da jazida, tem bastante hidrocarboneto aromático. E no óleo, né, no óleo processado, o óleo antes do processamento, ele também contém bastante hidrocarboneto aromático, só que ele tem mais antes, porque com o processamento os hidrocarbonetos aromáticos eles vão sendo eliminados. Esse tipo de petróleo que tem caráter aromático, ele é mais raro, certo? E ele produz solventes de excelente qualidade e uma gasolina de boa qualidade antidetonante, porque a estrutura do anel benzênico é uma estrutura estável, justamente por causa dessas duplas ligações aqui que se movimentam formando esse efeito de ressonância, que é o que chama de ressonância da molécula, que é responsável pela formação do anel aromático. Eles não são utilizados para óleos de lubrificantes e alguns exemplos dessa família, né, dessa grande família que são os aromáticos. É o benzeno, que é o representante dessa família, né, dessa qualidade de hidrocarbonetos, né? Aí nós temos o tolueno, que é esse aqui de cima, que é o metilbenzeno. Nós temos aqui um radical metila ligado a um anel aromático. E nós temos também os chilenos, que são os dimetilbenzeno, que no caso, como ele tem dois radicais metila, esses radicais eles podem apresentar-se na posição 1, 2, que é orto chileno, tá? 1, 3, que é meta chileno, e 1, 4 de metilbenzeno. Opa, é um 4 ali, tá, pessoal? Eu quis fazer um 4. Um 4, que é o para de metilbenzeno, que é o para chileno, certo? Os chilenos, eles são muito utilizados em solventes, ok? Então, vamos ao próximo conteúdo, que é os não hidrocarbonetos. Bem, nós falamos de hidrocarbonetos, que são substâncias que possuem carbono e hidrogênio. Os não hidrocarbonetos, eles são substâncias que, além de carbono e hidrogênio, eles possuem outras substâncias, como, por exemplo, os asfaltenos. Os asfaltenos, eles são moléculas muito grandes, os asfaltenos são moléculas muito grandes, que possuem ali agregadas, né, a sua estrutura química, alguns parafínicos, alguns aromáticos, resinas, né? E alguns organometálicos, como é o caso, por exemplo, do asfalto. Nós já vamos estudar sobre a molécula do asfalto, não percam. Nós temos também as resinas, que elas não podem ser consideradas hidrocarbonetos, e os contaminantes. Alguns contaminantes, eles são devido a metais pesados, né? São pela incidência de metais pesados. Enxofre é um dos grandes contaminantes, oxigênio e nitrogênio, tá bom? Bom, as resinas e os asfaltenos.
Olha que bonito. O asfalto que a gente conhece, aquele asfalto, pavimentação asfáltica, sabe? Ele é formado em grande parte por resinas e asfaltenos. E essas resinas e esses asfaltenos, assim como o asfalto, ele é obtido a partir da destilação do petróleo como resíduo de fundo, ou fundo de barril, fundo de torre, ou seja, lá no processamento do petróleo, lá na torre, antes de entrar na destilação atmosférica, o petróleo ele é pré-processado dentro de uma fornalha, certo? Dentro de uma fornalha, ele é pré-aquecido, e daí ele vai para a torre da destilação atmosférica. Lá na torre da destilação atmosférica, as temperaturas mais altas estão no fundo da torre. Então, o que vai acontecer com esse petróleo que entra ali? Ele vai cozinhar, cozinhar e vai evaporar. Então, as frações mais nobres, mais leves, né, vão subir para o topo da torre. E as mais pesadas vão ficar no fundo do barril, como a gente fala, que em grande parte são os asfaltos, são as resinas, os asfaltenos, tá? Então, olha ali no texto. As resinas e os asfaltenos, eles são obtidos a partir da destilação do petróleo como resíduo de fundo, que é constituído quase sempre por estruturas complexas ou estruturas, não estou falando de complexo de coordenação aqui, gente. Estrutura complexa, que eu digo, é estrutura grande, difícil, tá? De hidrocarbonetos ligados a anéis aromáticos e heteroátomos. Algumas substâncias podem formar complexos, sim, tá? Como lá na frente nós vamos ver a formação de alguns quelatos por causa dos organometálicos, mas aqui no caso não é o caso ainda de complexos, tá? Não confundam. Os agregados de elevada são agregados, no caso, as resinas e os asfaltenos, eles são agregados moleculares, como nós podemos ver ali no esquema, né, no desenho, nós temos hidrocarbonetos saturados, que só possuem simples ligações, asfaltenos, que são hidrocarbonetos aromáticos e hidrocarbonetos cíclicos, porém com simples ligações, e hidrocarbonetos simples. Aqui nós temos aromáticos e resinas. Então, observem que essas estruturas, elas são bem grandes, elas são bem volumosas, elas têm um alto peso molecular. Então, por isso, como as parafinas, os hidrocarbonetos aromáticos, as parafinas, as resinas, elas possuem um alto peso molecular, então eles se depositam no fundo, elas são difíceis de subir para o topo da torre. Então, por isso que elas são consideradas ali de elevada polaridade também. E elas são dissolvidas apenas por compostos, por solventes muito polares, como é o caso do ciclohexano. Tá? As moléculas menores são as resinas, de acordo com o tamanho. E as moléculas maiores são os asfaltenos. Olha aqui o tamanho das resinas. As resinas são bem menores, né, do que os asfaltenos aqui em cima, certo? Bem, ainda falando sobre as resinas e os asfaltenos, eu tenho aqui, apresentei aqui uma figura que mostra, né, a pavimentação asfáltica, que ela é feita basicamente de asfalto, que é formado por hidrocarbonetos insaturados, resinas, asfaltenos, tá? E elas são, como eu falei para vocês, as resinas e os asfaltenos, elas são os principais componentes da mistura asfáltica. Ainda assim, não são considerados contaminantes. As resinas dos asfaltenos não podem ser considerados contaminantes, mesmo contendo nitrogênio, oxigênio, enxofre, ou até mesmo altos teores de metais, porque eles são frações do petróleo, então eles estão lá no fundo da torre, então mesmo assim, eles podem ser aproveitados. Como eu falei, em certa ocasião, não me lembro quando, do asfalto a gente aproveita, do petróleo se aproveita tudo praticamente, até o resíduo, né? Até o resíduo de coque que é formado, o carvão que é formado ali,
né, no tambor é utilizado. Então, não se perde nada praticamente da indústria do petróleo, certo? Bom, as resinas, elas são mais instáveis do que os asfaltenos e se decompõem sob a ação do ar e da luz, evoluindo então para asfaltenos. Como nós vimos ali naquele esquema, as moléculas das resinas, elas são menores e elas possuem ligações mais simples com um pouco de ligações, de duplas ligações. E isso, então, contribui para que elas se decomponham, elas são mais instáveis, né, do que os asfaltenos. Os asfaltenos, eles são mais estáveis. Elas são mais polares do que os asfaltenos e responsáveis pela solubilização das resinas no petróleo. A estabilidade de um petróleo, ele depende basicamente do equilíbrio entre o teor de hidrocarboneto, parafínico, naftênicos e aromáticos, resinas e asfaltenos, devidos à sua diferença de polaridade. Então, é isso que a gente sempre diz, né? Tudo tem que ter equilíbrio e do petróleo que se é processado não se perde nada, aproveita-se tudo, beleza? Bom, e os contaminantes? O que são os contaminantes? Geralmente eles são substâncias compostas por carbono, hidrogênio, enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. Mas o carbono também, sim, quando ele está associado ali a algum desses elementos, né, como hidrogênio, enxofre e nitrogênio, ele é considerado um contaminante. Existem estruturas simples de contaminantes, como por exemplo os sulfetos e as mercaptanas, que são derivados do ácido sulfídrico, H2S. As mercaptanas, ó, sulfeto, né, é o enxofre, certo? Enxofre, tá? Sulfeto, e um sulfeto enxofre, né, -2. E as mercaptanas é um grupo funcional formado por hidrogênio e enxofre. Então, normalmente eles são ligados ali em alguma outra estrutura e eles são considerados impurezas. Em estruturas complexas, como por exemplo policíclicos, com anéis aromáticos e naftênicos. Observamos lá, né, a estrutura dos dos asfaltenos, né? Os asfaltenos, eles são policíclicos, onde nós temos várias estruturas, por exemplo, não poliaromático, não estamos falando de poliaromáticos, estamos falando de policíclicos, tá? Vou aproveitar aqui o gancho e vou fazer um outro benzeno aqui, né? Olha só, professora, é que esse mouse aqui não dá. Mas, enfim, policíclico é quando temos muitos hidrocarbonetos cíclicos ligados um no outro, certo? Com anéis aromáticos ou naftênicos. Ou os com anéis aromáticos, eles podem ser poliaromáticos também, como é o caso do antraceno, do fenantreno. Pode ocorrer em toda a faixa de ebulição, à medida que aumenta, né, que vai aumentando a temperatura de ebulição. O que eu quero dizer aqui que pode ocorrer em toda a faixa de ebulição? Isso lá na coluna de destilação. Porque a coluna, né, imagine aqui a coluna. Pá, vou desenhar aqui meio tortinho mesmo, né, a coluna. Então, aqui embaixo, a temperatura é maior, tá? A temperatura é maior. E aqui em cima a temperatura é menor. Então, aqui em cima, a temperatura de ebulição é menor. Então, à medida que aumenta a temperatura de ebulição, ou seja, nesse sentido aqui, tá? Vai aumentar a incidência de contaminantes, porque esses contaminantes, eles não podem ser evaporados lá, não podem ser... não podem ser destilados, eles são pesados, são constituintes pesados, eles são substâncias que têm peso, alto peso molecular, como por exemplo metais, tá? Enxofre, então eles não vão ser levados para o alto da coluna, porque eles têm um alto ponto de ebulição, então por isso eles vão ficar nas camadas mais baixas. Então os contaminantes, eles vão ficar
é mais provável encontrá-los aqui nas partes mais baixas da coluna, né? Mais ou menos nessas regiões aqui, certo? Até onde a temperatura de ebulição deles aguentar, certo? Bom, e os compostos sulfurados? Sulfurados, nós já falamos que sulfur significa que tem enxofre, né? Então, já vê por aí, que tem enxofre na parada. Então, o enxofre, ele é considerado o terceiro elemento mais abundante no petróleo. E ele pode ocorrer na forma de mercaptanas, sulfetos, polissulfetos, anéis de enxofre, benzotiofenos e derivados. Bom, vamos falar um pouquinho de cada. As mercaptanas eu já falei, que são lá os derivados de ácido sulfídrico. Não sei se alguém conhece, já sabia disso, ou se não sabia, já vai saber. Que no gás de cozinha, para dar aquele cheirinho agradável, são colocados compostos, né, derivados de mercaptanas. Então, as mercaptanas são substâncias muito utilizadas para dar cheiro, para sinalizar que alguma coisa errada está acontecendo, né, que está tendo vazamento de gás. Os sulfetos, né, eles são derivados também, são o enxofre, né, derivados de enxofre, polissulfetos, tem muitos, né? Anéis de enxofre. O enxofre, assim como o carbono, ele pode formar anéis, certo? Então, nós temos estruturas aí com anéis de enxofre. Benzotiofenos, nós temos aqui esse pedacinho aqui. Tio significa enxofre, tá? Então, tudo que tiver tio no meio significa enxofre. Benzotiofenos significa que eles têm estrutura de benzeno, faltou um N aqui. Benzotiofenos e derivados. Moléculas policíclicas de nitrogênio e oxigênio, gás sulfídrico, que é o ácido sulfídrico, e enxofre elementar, que é o mais raro. O enxofre elementar é aquele amarelinho, tá? Aquele amarelo que a gente conhece, que a gente às vezes compra no mercado para fazer banhos para animais, enfim. Quanto maior a densidade do petróleo, maior a quantidade de enxofre. Isso é fato. O petróleo, muitas vezes, ele é considerado mais pesado ou mais leve devido à presença ou não de enxofre, tá? Isso aí a gente também vai ver logo adiante. E os compostos nitrogenados? Bom, os compostos nitrogenados a gente já viu, né? Já tá aí, tá na cara, né? Tem nitrogênio na parada, entendeu? Tem nitrogênio. Vou passar para cá, ó. Eu sei que isso deixa vocês um pouco tontos, mas eu vou deixar para cá, né? Vou pôr minha figurinha aqui porque eu vou mostrar bem a estrutura. Essa estrutura aqui é a estrutura da piridina. Tudo que tiver ina no meio significa que tem amina ou derivado de nitrogênio, tá? Derivado de amônia. Os compostos nitrogenados, normalmente eles transformam-se em NH3, que é o amônia, por hidrocraqueamento e podem-se dividir-se em nitrogenados básicos, como por exemplo as piridinas e as quinolinas. A quinolina está aqui, ó. Essa aqui também é uma estrutura de quinolina. E os não básicos, que são os pirróis, indóis e carbazóis. Os compostos nitrogenados são responsáveis pelo envenenamento dos catalisadores. Isso lá no craqueamento catalítico, que a gente vai ver que também, além do nitrogênio, existem outras criaturinhas ali, outras substâncias que são responsáveis pelo envenenamento. Envenenamento, quando você fala envenenamento, não é que ele vai morrer envenenado. Na verdade, ele vai envenenar-se, mas como ele não é vivo, né, ele vai ficar fora de utilização, ele vai ser contaminado, ok? Então, essa expressão envenenamento de catalisador significa contaminação e desativação de catalisadores. E eles tendem a se degradar por oxidação, dando coloração aos derivados de petróleo. Normalmente, os compostos nitrogenados, eles degradam, né, eles formam outras substâncias e vão dar outras colorações. Por exemplo, os nitratos, nitritos, eles vão ter outras colorações, né, que pode ser mais escuro, mais castanho, enfim. Isso aí é que vai determinar, no caso, a quantidade de nitrogênio, e ele oxida muito fácil, tá? Então, por isso que ele muda de cor, né? E os compostos oxigenados? Bom, oxigenado é aquilo que contém oxigênio,
E eles normalmente ocorrem na forma de ácidos carboxílicos, que são ácidos orgânicos, que tem lá a função C-OH, tá? Os fenóis e os cresóis. Todos esses carinhas aqui, eles possuem oxigênio, ácidos carboxílicos, fenóis e cresóis. Cadê eles aqui, ó? Olha o ácido carboxílico. C-OH ligado a um radical. Um fenol é uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. E um cresol é uma hidroxila ligada diretamente a um metilbenzeno ou um tolueno. Lógico que o cresol, né, ele pode ter também, justamente por causa dessa posição, ele pode ter ortocresol, metacresol, paracresol, dependendo da posição que ele se encontrar aqui na cadeia, tá? Localizada no anel, certo? E nós temos também os ácidos naftênicos que conferem acidez ao petróleo, certo? Os ácidos naftênicos, que nós temos o ácido carboxílico ligado a um outro radical e a um ciclo, uma cadeia cíclica. As cetonas, que também são compostos oxigenados, com uma dupla ligação no meio da cadeia, tá? Ligado a um carbono secundário. E os ésteres, que é um oxigênio ligado a 2 carbonos. Não, desculpa, ele é um derivado de ácido carboxílico. Estou confundindo com o éter. O éter, ele é ligado a 2 carbonos, mas esse aqui é o éster. Então, ele é um C-O-O-R, né? Então, aqui vem um outro radical, certo? Não confundam. Então, esses foram os compostos oxigenados presentes no petróleo. E os organometálicos? Bom, os organometálicos, eles se concentram em frações mais pesadas, ou seja, eles têm metais, por isso que eles já são pesados por natureza, e eles estão ali agregados na molécula do petróleo, então eles tornam aquela fração ali mais pesada ainda. E lógico que elas não vão subir, né? Não vão cantar para subir, elas vão ficar no fundo da torre, tá? E podem ser formados por quelatos e porfirinas. Os quelatos é que são complexos, tá? São estruturas, né, normalmente formadas por organometálicos, normalmente um metal de transição, ligado a alguns ligantes que podem ser bidentados ou polidentados e que vão formar estruturas em que aquele metal está ali, enclausurado no meio daquela, como é que eu posso dizer, daquela estrutura, daquele globo ali. E são estruturas de alto peso molecular, tá? Então, por isso que são formados de quelatos. Ah, e tem mais uma coisa, os complexos por si só, né, os complexos de coordenação, né, são os quelatos também são complexos de coordenação, porque eles são ligados, né, metais de transição, certo? Que tem lá as transições lá nas ligações S, no orbital D, certo? Então, o que acontece? Que os quelatos, eles são estruturas, assim como os complexos, eles são muito estáveis, eles são moléculas grandes, então por isso que eles são mais pesados. E os metais, normalmente, que fazem isso no petróleo são o ferro, zinco, cobre, chumbo, arsênio, cobalto, molibdênio, manganês, cromo, sódio, níquel e vanádio. Sendo que o vanádio e o níquel, esses dois carinhas aqui, eles são produzidos a partir do petróleo. Eles são obtidos a partir do petróleo. Então, é por isso que é muito comum encontrar vanádio e níquel em petróleo, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho das propriedades químicas e físicas. As características físicas e químicas do petróleo, elas são avaliadas conforme parâmetros globais, né, de características físicas, como, por exemplo, teor de hidrocarbonetos saturados, teor de aromáticos, que é o teor, a quantidade de saturados, a quantidade de aromáticos, teor de resinas e asfaltenos, teor de acidez, que é lá em função dos ácidos naftênicos, teor de contaminantes, que é em relação à presença de metais e outras substâncias como enxofre, nitrogênio, densidade, que é
uma das principais, né, uma das principais características do petróleo: viscosidade, pressão de vapor e ponto de fluidez. Então, essas são as principais características que são analisadas no petróleo e que são parâmetros globais de qualidade, ou seja, no mundo inteiro você vai utilizar esses parâmetros para caracterizar, né, para classificar um petróleo. E eu fiz aqui um fluxograma, né, para vocês entenderem melhor como que é feita a avaliação do petróleo. Primeiramente, a avaliação ela é feita a partir de características físicas e químicas do petróleo. Né? As características físicas, elas correspondem ao escoamento, elas, né, interferem lá no escoamento, armazenamento e na viscosidade. Viscosidade é a resistência de um líquido ao escoamento. E características químicas, elas estão relacionadas à composição química do petróleo. Normalmente, as características físicas, elas são mais utilizadas, são a densidade, pressão de vapor, viscosidade, ponto de fluidez. A composição química, né, elas permitem analisar o teor de hidrocarbonetos, asfaltenos, resinas, enxofre, nitrogênio, oxigênio, metais, enfim, todas essas. O petróleo, normalmente, para ser qualificado, ele atende às suas características basicamente intrínsecas, né? Ele atende a parâmetros, né, que são parâmetros qualitativos e parâmetros quantitativos e qualitativos. Por exemplo, os parâmetros qualitativos, eles vão refletir na produção, lá na qualidade da produção do querosene de aviação, por exemplo, que é um dos principais derivados do petróleo, depois da gasolina, o GLP, né? Na produção de diesel, por exemplo, a qualidade do diesel, qualidade do combustível, de baixo ponto de ebulição, baixo teor né, BTE, no caso, dos asfaltos, a carga para FCC, que é o craqueamento catalítico fluidizado, solventes e insumos petroquímicos. Então, esses parâmetros qualitativos, eles dependem, né? Eles vão interferir, né? Eles vão interferir nessas variáveis aí que eu citei para vocês. E os parâmetros quantitativos, eles vão determinar como que é, né, a qualidade da produção de derivados e de maior demanda ou maior valor agregado. E também a qualificação do petróleo ela é feita em função das características de transporte e característica de armazenamento. Por quê? Para garantir a facilidade do escoamento, combater, né, controlar o nível de acidez, né, e corrosividade do petróleo, principalmente quando ele vai passar por dutos, por oleodutos ou gasodutos. Porque quanto mais corrosivo for o petróleo, quanto maior a quantidade de ácidos naftênicos, por exemplo, vai ser maior a corrosividade dele e vai prejudicar lá na frente as linhas da refinaria, a tubulação, enfim, vai comprometer muitas coisas na indústria petroquímica. Bom, as frações de refino, né, também são um item a ser avaliado na qualificação do petróleo. E de acordo com a faixa de ebulição, as frações elas podem ser caracterizadas de acordo com as suas propriedades físicas e químicas, como, por exemplo, o gás, as naftas, o querosene, os gasóleos atmosférico, gasóleo de vácuo, resíduo de vácuo. Então, essas frações elas são caracterizadas, elas são de acordo com a temperatura da torre de destilação. Aqui eu tenho um esquema que mostra, né, todas as frações obtidas do petróleo, certo? E as suas caracterizações ali, as suas qualificações, né? O petróleo, primeiro, inicialmente nós temos o petróleo lá em cima, daí nós temos a distribuição conforme as frações e características
físico-químicas do petróleo, de acordo com a densidade, volatilidade, composição química, viscosidade, pressão de vapor e ponto de fluidez. Então, nós temos divididos aí em grupos, tá? Depois é possível separar, né? E dividindo cada vez mais, tá? O gás, o petróleo gasoso, né? De 1 a 3 carbonos, a 4, até 4 carbonos, ele pode ser considerado gasoso também. C1 a C4. C4 já é o butano. O butano, ele é líquido, tá? Mas aqui, ele, na literatura que eu me baseei, ele considera o C4 como o gás, né? A qualidade do gás. As naftas, querosene, gasóleo e gasóleo atmosférico, gasóleo a vácuo e resíduo de vácuo. Aqui, observe que aqui vai aumentando, tá? Aqui é maior, tá? Maior o número de carbonos do que aqui. Tá? Então, aqui é o menor número de carbonos. Então, aqui são cadeias menores e aqui são cadeias maiores. Então, ele pode ser categorizado de acordo com o tamanho da cadeia carbônica. E conforme o tamanho da cadeia carbônica, então, a gente consegue determinar as várias especificidades ali de cada fração do petróleo de acordo com as suas características intrínsecas, ou seja, próprias de cada substância. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o processo de obtenção do petróleo. O processo de obtenção, ele envolve uma série de processos. Uma unidade petroquímica, ela é como se fosse uma cidade. Ela tem várias unidades, né? Várias unidades presentes ali naquela substância. Desculpe, ali naquele processo, tá? Então, ele possui uma série de processos, que começa antes mesmo de chegar lá na refinaria. Como é o caso, por exemplo, do processo de dessalinização, onde o petróleo ele é dessalgado, né, por meio de um pré-aquecimento. Depois é feito, então, um pré-fracionamento e ele é destinado, então, ao forno, aquela fornalha grande lá. Então, depois de ir para esse forno, ele é destinado à destilação atmosférica. E depois da destilação atmosférica, ele então vai para a destilação a vácuo. Só que entre a destilação atmosférica e a destilação a vácuo, nós temos um outro forno, certo? Então, vou falar um pouco aqui da unidade de gás, unidade de GLP, né? O PGN, unidade de produção de gás natural. Então, para o gás natural, nós temos uma unidade de desbutanização, que é retirada do gás butano, onde vai sobrar a nafta leve, que é composta também por gasolina, e depois essa nafta leve, ela é fracionada e vai produzir a nafta petroquímica e a nafta média. A nafta é um dos produtos mais viáveis e mais práticos, mais versáteis da indústria petroquímica. Por meio da nafta dá para se obter muita coisa em muitas indústrias, muitos segmentos da indústria química. Então, mais adiante nós vamos estudar sobre a nafta, tá? Eu só vou deixar aqui o gostinho para vocês. E nessa unidade de desbutanização, então, é produzido o gás liquefeito de petróleo. Não confundo com gás natural. Certo? Gás natural é o gás extraído direto do reservatório. Então, essa aqui é a unidade de produção, né, de GLP e gás natural, tá? Então, ele é feito também, extraído do GLP e assim como o gás natural também. Aqui nós temos a unidade de pré-fracionamento, né, conforme eu falei, depois tem um forno, uma fornalha.
de onde é destinado então para a destilação atmosférica, para a torre de fracionamento, torre de destilação atmosférica, onde nós temos aqui as frações mais pesadas, que é o gasóleo pesado, depois nós temos o gasóleo leve atmosférico e o querosene, a nafta pesada. Depois, então, ele é destinado a um outro forno que vai para, então, a destilação a vácuo. O resíduo da destilação atmosférica, ele é reprocessado lá na destilação a vácuo, de onde é retirado o resíduo de vácuo, o gasóleo pesado de vácuo e o gasóleo leve de vácuo. Então, esse é um esquema básico, né, da refinaria. A destilação é um processo básico que ocorre numa destilaria, numa refinaria de petróleo. E se inicia basicamente pela dessalinização, antes mesmo do petróleo chegar lá na refinaria, certo? Então, o pré-fracionamento separa o GLP e a nafta leve, que é a parte mais leve do petróleo. Aí nós temos o resíduo atmosférico, RAT, que separa o resíduo da torre do pré-fracionamento. E o resíduo de vácuo, RV, o RESVAC, que separa o resíduo da torre de vácuo. Aí nós temos um outro processo também, uma outra unidade dentro da refinaria, que é a unidade de craqueamento catalítico fluidizado, ou catalítico fluido, que é conhecida como FCC. Ela é responsável basicamente pela produção de todas as frações leves do petróleo a partir de frações mais pesadas na presença de um catalisador. Então, o FCC, ele é um processo muito viável, assim, muito versátil também, porque ele é capaz de processar os produtos de fundo de barril, lá aquele que ia usar como asfalto, ele ainda é capaz de fazer o processamento, né, extraindo compostos mais leves, mais nobres. E essa reação toda acontece num compartimento chamado de riser, que é antes lá da torre de resíduo da destilação a vácuo, certo? E a pressão de operação, normalmente, ela é uma pressão mais baixa, e a temperatura na faixa de 500 a 500 graus Celsius, 500 a 540 graus Celsius. Então, é um processo onde pode ser dimensionado o tamanho do catalisador de acordo com a quantidade de produto que você quer obter lá na linha de produção. Bom, da produção da FCC, como eu falei para vocês, a produção da FCC é uma das mais modernas que existe, né? Ela é considerada muitas vezes o coração da refinaria. E por meio desse processo é possível obter frações como hidrocarbonetos parafínicos, normais e ramificados, naftênicos e olefínicos, aromáticos, né? E a nafta do FCC, ela ainda é considerada muito boa, porque ela tem ótima qualidade antidetonante, porque ela contém hidrocarbonetos aromáticos e parafínicos ramificados, o que dá mais estabilidade a esse produto. Bom, aqui nós temos um esquema rápido, né, do FCC, onde nós temos a carga, né, a carga entrando dentro de um reator, certo? Do reator, que ele vai então para a torre de fracionamento. Então, depois que ele passa pelo reator, então ele é regenerado. O catalisador está aqui dentro, tá? Então, aí o petróleo, ele a carga, né, carga fresca, que é o petróleo, né, ele vai para o reator, certo? E daí ali ele sofre uma reação rápida, misturado com o catalisador a alta temperatura. É tudo muito rápido. Essa mistura é chamada de slurry, certo? E daí os vapores, né, craqueados, eles são destinados então para a torre de destilação,
de onde são extraídos os derivados do petróleo. Depois que o catalisador é utilizado, ele continua sendo utilizado até que ele esteja totalmente esgotado. Então, ele é regenerado, ele é usado, ele é regenerado. Usado, regenerado. Depois que ele é regenerado por um certo tempo, que ele já não tem mais capacidade para fazer a quebra catalítica, ele é descartado. Só que ainda existem estudos para fazer a regeneração desse catalisador, a recuperação desse catalisador para a retirada dos contaminantes, né, para ele ser reaproveitado ou utilizado em outra situação. Aí tem também o processo de coqueamento retardado. O processo de coqueamento é basicamente para a produção de coque. São produtos, né, que usam o processamento de produtos de fundo de barril, e ele converte o resíduo de vácuo em frações leves, que são gás, gasóleo, enfim, e coque. Ele, por craqueamento térmico, então ele produz coque por meio da quebra, né, da molécula do petróleo em alta temperatura, cerca de 500 graus Celsius, onde as frações mais leves seguem com o vapor d'água para a torre de fracionamento e o coque vai sendo depositado no tambor. O que acontece com esse coque é que, com o passar do tempo, o tambor ele vai ficando cheio, certo? Ele vai ficando cheio. Aí ele tem que ser esvaziado e o coque, então, é reaproveitado em outra situação, em outro tipo de segmento da indústria. Só que você não pode ter só um tambor para só um processo. Então, normalmente as indústrias petroquímicas eles têm uma sequência de tambores, né, para a recuperação do coque. E quanto maior a quantidade dos tambores, uma quantidade, né, mais melhor vai ser o produto no caso. Então, olha aqui, nós temos tambores de coque e o forno, tá? O forno, e daqui nós temos a torre fracionadora. Então, a carga ela é destinada novamente ao forno e depois ela é transferida então para o tambor, né, para o coque. Ali vai ser, depois de ser aquecido, né, o coque vai ser depositado aqui, certo? E depois ele é redirecionado, os vapores, né? Ele é redirecionado para a torre fracionadora, de onde são retirados outros derivados, como o gasóleo pesado, o gasóleo leve e a nafta de coqueamento. E também o GLP, certo? Então, é bem complexo, é bem fácil da gente se confundir com tanta flecha indo e voltando, né? A gente até fica confuso, mas é bem interessante esse processo do petróleo. Bom, normalmente o coqueamento retardado, ele produz, né? Ele tem produtos que utilizam-se, né, como carga alguns processos, algumas frações, né, que são utilizados, né, na indústria do petróleo, certo? Então, ele tem carga, né, a carga do coqueamento retardado, né, ela é mais pesada do que a carga do craqueamento fluidizado. E as frações mais leves apresentam menor rendimento e maior teor de enxofre do que os outros contaminantes. Então, não digo desvantagens, né, uma das características dos produtos do coqueamento retardado é que as frações obtidas elas têm maior teor de enxofre, certo? E as naftas, né, elas são mais instáveis do que o FCC. No caso do processo do FCC, o processo do FCC, ele utiliza como carga, basicamente, aquele resíduo que não foi craqueado, né, aquele resíduo pesado lá da destilação atmosférica. Então, ele é um resíduo mais tranquilo, mais leve de se trabalhar do que o coqueamento. A qualidade da nafta obtida pelo coqueamento retardado, ela é inferior, né, à nafta do FCC, porque o coqueamento retardado, ele ainda não é capaz de quebrar todas as moléculas do petróleo, assim como o FCC.
Então, o número de cetanos, né, que são substâncias presentes lá no óleo diesel, ele compromete a qualidade de ignição do óleo diesel e ele é baixo nesse processo de coqueamento retardado. Então, essas são uma das desvantagens, né? Além do coqueamento retardado e da reforma catalítica, do craqueamento catalítico fluidizado, ainda existem outros processos, né, dentro da indústria petroquímica capazes de fazer o craqueamento das moléculas do petróleo, a quebra das moléculas do petróleo, como, por exemplo, a reforma catalítica, o hidrotratamento, a desasfaltação a propano, processos convencionais de tratamento, por exemplo, com aminas, tratamento cáustico, regenerativo, tratamento Bender, tratamento Merox, tem muitos outros tipos de tratamento. Eu só falei aqui do tratamento do coqueamento retardado e da catálise lá, do craqueamento catalítico fluidizado. Então, esses foram os dois principais que eu abordei nessa aula, porque se eu fosse falar de todos eles, ia precisar de mais umas 5 aulas só para falar de cada um. Bom, vocês sabem, né, que uma refinaria de petróleo, ela é como se fosse uma cidade. Eu já falei isso para vocês, né? E ela é composta por muitos processos complementares que são utilizados muitas vezes para a produção de insumos e algumas utilidades, como, por exemplo, para a geração de hidrogênio, recuperação de enxofre, que é removido dos derivados, geração de vapor d'água para aquecimento das unidades, principalmente das caldeiras, tal, tratamento de água para processo de resfriamento em unidades. Muitas vezes eles produzem a própria energia elétrica, o próprio aquecimento é feito lá dentro e muitas vezes agregado a uma indústria petroquímica, né, uma planta, uma refinaria de petróleo, existe também uma unidade de amônia, de produção de amônia, né, para fertilizantes e para outras substâncias também que dependem de nitrogênio e hidrogênio. Então, é muito interessante estudar a indústria petroquímica em si, porque não é só o petróleo. Então, o petróleo, ele é, assim, como eu posso dizer, o estopim de muitas e muitas coisas, muitas descobertas e muitas tecnologias novas, assim, e bem práticas, né, que se pode utilizar no mundo atual. E para finalizar essa aula, vamos relembrar um pouquinho dos conteúdos, né, que foram utilizados, como, por exemplo, os conceitos fundamentais sobre a origem do petróleo, a composição química do petróleo, bem como os processos de obtenção e os derivados, e também os processos de refino do petróleo, né, que são bem complexos e até um tanto confusos se você não se atentar bem a eles, né, que cada refinaria ela possui suas particularidades e cada refinaria tem seu próprio esquema de refino. Então, basicamente as refinarias elas são projetadas de acordo com a demanda, né, de petróleo, a demanda do mercado que tem, né, a respeito em relação ao petróleo. Então, ela não é feita ao acaso, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês, então, na aula 2.